Vamos caminhar na verdade? Paz do Senhor. O nome de Deus é Deus porque Ele deu, está dando e sempre dará. E o nome do diabo é tirano porque ele tirou, está tirando e sempre tirará a justiça, né? É o caminho da injustiça versus o caminho de Deus da injustiça. Então a confissão de Pedro. Pedro, quando no capítulo 16, versículo 22, e Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Você só quer, às vezes, bênção para a sua vida, você quer prosperidade, quer libertação, quer cura, quer santidade, quer família, mas não conhece a Deus, não tem um encontro com Deus. As coisas de Deus não são assim como a gente quer, amar a Deus conforme você quer. O amor de Deus, Jesus fala que amai-vos ao seu próximo como eu estou te amando, né? Jesus não veio com amor dele, ele veio com o amor do Pai, ele só falava do Pai. Então quando a gente se converte tem que se falar só de Deus. E aqui no 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Porque os escribas, os anciãos eram os líderes religiosos, os sacerdotes. É como o Bispo Macedo, R.R. Soares, o Valdomiro Santiago, né? Que eles não discipulam justo. Eles são templos de injustiça. Eles vieram para roubar, para matar e destruir. É o diabo, é o falso profeta, né? E Deus fala: mostra-me a sua obra que eu te direi da sua fé. Então quem discipula injusto é maluco, né? Ele ganha o mundo todo, fica rico, mas ainda hoje pedirão a sua alma, Deus fala, louco. Ainda hoje pedirão a sua alma. Então, a pessoa que tem fé, ele tem fé o quê? Na justiça, né? A obra de Deus é ter fé na justiça, mais nada. Discipular cidadão justo, publicamente. E Pedro, então Pedro achou que Jesus era uma loucura. Aos olhos humanos, a palavra de Deus é uma loucura. Pedro achou que ele, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Nas atualidades, de modo nenhum, você que está aí, está querendo tomar posse da fé, o Bispo Macedo vai te perseguir, o missionário. Não, de modo nenhum vai acontecer isso. E então Jesus repreendeu, né? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Por trás de mim, Satanás, aparta-te de mim, que me serve de escândalo, né? Eu não tenho esse espírito mundâneo, eu não tenho esse espírito dessas igrejas, desses templos de injustiça, né? Que são cordeiros, lobos vestidos de cordeiros. Porque não compreendes as coisas que são de Deus. Para trás de mim, Satanás, você não compreende as coisas que são de Deus. As coisas de Deus não são igual a do homem, mas só as que são dos homens. Você só consegue compreender as coisas do homem, que é, primeiro, você querer bênção. Você só quer bênção. A obra de Deus não veio para te dar bênção. Você primeiro tem que servir a Deus para depois você ser abençoado. Você tem que deixar todas as áreas da sua vida, tirar os ouvidos de todas as áreas da sua vida e ser digno de ir atrás de Deus. Só é digno de Deus quem vai atrás da verdade santa de Israel, quem vai com ele discipular justo, quem vai com ele confessar publicamente, né, perante a sociedade, essa subsociedade que nem no natural tá. Só tem maluco que fica afrontando Deus, que fica roubando a Deus e o povo. Então a obra de Deus depende que você aceite o plano dele. Vocês têm que entender as coisas de Deus. Aqui no 27, de Mateus 27, a crucificação.
E quando saiu em encontro um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Golgota, que diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados e guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Então, tu vê, ele estava em cima da cruz. Ele estava em cima da cruz. Ele não fazia parte do reino da injustiça, daqueles lobo vestido de cordeiro, que só querem se beneficiar com a palavra de Deus, querendo ser um templo de injustiça, dando culto a milagres. Não, tem que dar culto à discipulação. Ou não existe, ou o diabo dá culto à discipulação de injusto, ou o cristão com a fé inteligente discipula justo. A fé que é do diabo, que rouba a Bíblia para discipular injusto, ou a fé, a dúvida, né, com a discipular na dúvida e discipula injusto, ou a fé inteligente, que é discipular justo. Então Jesus, ele fez o quê? Ouviu a Deus. Né? Ele não quis as coisas do homem, ele veio obedecer ao Pai. Então ele foi primeiro o quê? Servir a Deus. Ele foi após a verdade santa. Então aqui diz que ele já estava na cruz. Ele estava crucificado. Se és filho de Deus, desce da cruz. Passavam e zombavam dele. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os que escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam, né? Escarneciam dele, irritavam mesmo ele na cruz, né? Como o Bispo Macedo, o R.R. Soares, o seu cunhado, o Valdomiro, eles escarnecem a pessoa que discipulam justo, eles dão um nó na vida da pessoa, travam todas as áreas da pessoa, para a pessoa morrer, né? Mas Deus honra aquele que carrega a sua cruz, né? Que tem fé para carregar a cruz. Deus honra. Eles são covardes, escarnecem dia e noite as pessoas, praticando esse genocídio, com inveja de quem discipula justo, né? A mesma motivação que mataram Jesus foi por inveja, a causa foi a mesma, a justiça, por discipular justo. Ele preferia crer primeiro, a fé primeiro é o quê? Você tem fé, você não vê as coisas, né? A obra da fé. Você primeiro crê e depois a fé te dá os fatos que você deseja, que você creu, né? Então, Deus primeiro creu, então ele creu e para que se cumprisse o quê? Quando a gente levanta a cruz, né, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então nós viramos maldito, porque estamos levantando a nossa cruz. E ali teve vitória, né? Deus já venceu a morte ali. Mas mesmo assim, o diabo quer discipular injusto com a Bíblia de Deus. Então quando você pega a mão na Bíblia, essas falsas igrejas, né, esse cartel, esse pilar do cartel do crime organizado, da máfia, eles vêm atrás de você. Com muita gente famosa, os reis, né, os deputados, governador, presidente. Mas Deus te honra, porque você está ali trabalhando para o Pai, o Todo-Poderoso, e tudo está abaixo do poder de Deus. Então salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Isso Jesus na cruz, eles irritando a Deus. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele, né? Deus te chama do jeito que você está.
Deus não quer saber se você tem dente, se você está sem dente, se você está sem emprego, se você está doente. Não, Deus não quer que você vá para culto, né, fazer da cura, da prosperidade. Não, Deus, vinde a mim do jeito que está, para crer, para ter fé. Não é para ter dúvida, não. Para ter fé, para me servir publicamente. Não tenha medo do seu parentela, não tenha medo do seu vizinho, não tenha medo do seu bairro, não, do seu país, não. É para crer. É para ter a fé racional, inteligente. Você vai servir a Deus primeiro, né? Você não vai mais duvidar, só conhecer as coisas do homem, como no capítulo 16, a confissão de Pedro. Na confissão de Pedro, Deus ensinou a ele, não, você só conhece as coisas do homem, mas as coisas de Deus você não conhece. Então, pra gente, o amor de Deus é amar dessa forma. Ele tem regras, ele tem os mandamentos, o ensinamento. Primeiro você crê. Através da fé, aquele milagre vai acontecer. Através da fé, vai acontecer uma transformação na sua vida. Da água para o vinho, você vai passar a servir a Deus, discipular justo. E a glória do Senhor vai descer sobre o seu rosto. Você vai ser público, a pessoa pública, vai ao Pai fazer a vontade dele. Então, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz, sou filho de Deus. Né? E mesmo lhe lançaram, os mesmos lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. As coisas de Deus, tu vê, Jesus estava, primeiro ele creu, ele falou, as igrejas vão me perseguir, as falsas igrejas vão me perseguir, e lá eu vou padecer, mas ele é a obra de Deus, testemunhar a justiça publicamente. E essas igrejas em pública, que tem rabo preso, que não tem obra de discipular justo, foi lá perseguir Jesus Cristo com inveja, porque sabe que o fermento de Deus prospera. E mesmo lhe lançar, e no 45, capítulo 27, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, este chama por Elias. Então, às vezes, você acha que Deus te abandonou, mas você está na provação, na fé. Né? Aqui Deus deixa os seus mandamentos sagrados, né? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo, debochando dele. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E em grande voz Deus falou de novo, né? Deus meu, por que me desamparaste? E ali entregou. E eis que um véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quer dizer, Deus não honrou só o santo, que só Jesus como santo. Aqui diz, aí abriram o sepulcro e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Muitos que estavam mortos, com um monte de santos que já tinham servido a Deus, que entenderam a obra de Deus, que primeiro você tem que ter fé, depois o milagre acontece. Deus aconteceu que aqueles santos foram honrados junto com Jesus. Então aqui a obra de Deus, Jesus primeiro ele serviu a Deus e o Pai honrou. No terceiro dia o Pai honrou, como ele falou, como está escrito. São palavras do Pai. Ele veio cumprir as palavras do Pai e ele confiou. Primeiro ele se entregou, foi após a verdade santa de Israel, e o milagre aconteceu, a ressurreição. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Os mortos, tu imagina o seu parente aparecendo, o seu vizinho do seu bairro, pô, que era santo, pô, esse daí, pô, tu não tinha morrido não, Deus me honrou, Deus me ressuscitou.
E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus, porque ele não saía da vontade do Pai. Ele só andava na vontade do Pai, vivo ou morto. Esses ressuscitados, inclusive o Senhor Jesus Cristo, ele não saía da vontade do Pai. Ele não falava de si, ele só falava do Pai. Nenhum santo vai falar de si, porque tem que ser revestido das palavras do Pai. Se falar de si, você vai desistir. Então, quando você nasce de Deus, seu encontro com Deus, você não pode mais falar de você. Você passa a falar só de Deus, só do Pai. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para servir, entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, quando Pedro falou: Jesus, não, essas igrejas vão te perseguir, você não vai padecer, você não vai ser morto na mão deles. Jesus fala: para que se cumpra, eu tenho que carregar a minha cruz, para que eu tenha as promessas. Diz quando a gente mete a mão levanta a nossa cruz, a nossa Bíblia, né? Aquele que é pendurado no madeiro, maldito é aquele que pendurado no madeiro. Mas quando a gente passa a falar das promessas de Deus, né? As promessas de Abraão, da fé, Deus honra e vai prevalecer. E você vai nesse impossível, né? Você vai transformar muitas vidas, resgatar muita vida dessas falsas igrejas que não discipulam justos, né? Que são o diabo, cheio de demônios, é um encosto-chefe fariseu. E a obra de Deus é isso. Primeiro você tem que crer para depois ser abençoado. E até os dias de hoje prevalecendo, porque hoje você tem o poder, tem todo deixar, amanhã você tem todo deixar, todo o poder, e para todo sempre você pode ser um servo de Deus. Então você que está aí assistindo, que você seja feliz com esta semente, com essa água, possa regar esta semente, que caia em boa terra, que o seu coração, que possa crescer dentro de você a luz da verdade, você só seguir a luz da verdade, que Deus vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Porque a bênção, quando a gente vai atrás do milagre, ela vira uma maldição na sua vida, né? Então, mas quando a gente só vai através de Jesus Cristo, quando a gente morre e deixa Jesus Cristo viver em nós, né? E a gente só tem vitória. A nossa alma está segura, está salva. E quando haja vista que os mortos estavam mortos, Deus honrou, além do Filho, Deus honrou todos os mortos, ressuscitaram e começaram a entrar na Terra Santa de Jerusalém, né, para a salvação, para a glória de Deus. Então pode confiar em Deus, que Deus vai honrar a sua fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.